Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Olha, já amanheci assim, ó, no choro hoje com o Senhor. Já chorei demais. Porque assim, a presença dele é linda demais. Ai, como preenche, né? Como preenche a presença dele. Ai, gente, meu Deus. Então vamos lá. Hoje o devocional vai falar muito aos nossos corações, né? Então esteja preparado já para aquilo que ele vai trazer para nós, para mim, para você. Já pega aí sua Bíblia, seu café, senta à mesa, chama o Senhor para sentar aí com você e esteja em alerta, né, com tudo que ele tem feito nesses últimos tempos através de você e na sua vida também, tá bom? Então hoje nós vamos ler Jeremias 29 e eu vou ler do 11 ao 13. E aí eu vou trazer todo o contexto aqui para vocês, tá bom? Começa assim: Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e oreis a mim, e eu vos ouvireis. Pois me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui eu li uma versão mais antiga aqui, mas acredito que vocês conseguiram compreender, né? Então, buscar o Senhor de todo o coração. E aqui, qual que é o contexto, né? O povo de Judá, né, em Jeremias 29, o povo de Judá, o povo do Senhor, o povo de Deus, eles haviam sido levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. Isso aconteceu ali por volta de 597 a.C., algo assim. E entre os exilados, né, entre aqueles que estavam indo cativos para a Babilônia, estavam líderes, nobres, sacerdotes, profetas, o povo ali de Deus. Então, Jerusalém ainda não tinha sido totalmente destruída, totalmente devastada, tá? Mas já havia uma grande leva ali dos judeus que haviam ido, né, para essa terra estrangeira. E Jeremias, ele permaneceu em Jerusalém. E lá em Jerusalém ele escreveu uma carta e ele enviou para aqueles que estavam cativos lá em Babilônia, para trazer uma direção de Deus sobre como que eles iriam viver naquela terra, né, naquela terra estrangeira. Então, nos primeiros versículos aqui de Jeremias 29, fala, né, que Jeremias enviou essa carta aos anciões, aos sacerdotes, aos profetas e o povo que havia sido levado cativo. A carta, ela é levada por mensageiros, né, oficiais ali da época, e isso já mostra que a carta, ela não era uma carta pessoal, não era uma carta sentimental, mas era uma carta profética. Era uma carta oficial de Deus mesmo. E Deus fala ali, né, nessa carta, por meio de Jeremias, que era para o povo construir suas casas e habitar nelas, plantar suas hortas, né, e comer dos próprios frutos que plantavam, para eles se casarem também, para eles poderem ter filhos, se multiplicar e para produzir então a paz naquela cidade aonde eles estavam, né? Aonde o Senhor colocou eles ali naquele tempo, porque a paz dessa cidade seria a paz também deles. Então ele até fala para poder orar por essas cidades. Então vamos lá. E no versículo 10 ao 14, o Senhor, ele fala que eles iriam ficar 70 anos na Babilônia. E ali, depois desse tempo, ele iria cumprir a promessa, né? E aí é onde chega esse trecho que eu acabei de trazer para vocês, que eu falo que assim, de Jeremias é um dos versículos mais importantes, assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então o Senhor falou: olha, vai durar 70 anos,
mas eu não me esqueci de vocês. Existe um plano maior de andamento para vocês. Vocês precisam me buscar nesse tempo de todo o coração. E sim, vocês serão restaurados, serão resgatados no tempo certo. Quando a gente pensa em quais ensinamentos que esse texto traz para nós, é que nem todo tempo difícil ele é castigo, né? Ele pode ser um processo. Deus ele manda ali, olha, florescer, digamos assim, mesmo nos momentos difíceis. E a obediência no meio dos desafios é uma prova de fato de fé que você tem Cristo no seu coração. Esperar o tempo de Deus, né, e não no nosso tempo. Lembrar que Deus tem um plano maior para nós, mesmo quando parece que está tudo fora do controle. E aí, eu quero te perguntar, quantas vezes que nós oramos, né, por um recomeço, por uma mudança, por um tempo novo na nossa vida, mas quando ele chega, não se parece absolutamente nada com o que a gente pede. O povo de Deus, eles também viveram isso. Eles estavam lá, cativos, lá no exílio, longe de casa, longe da sua terra, longe da terra prometida, longe da promessa, mas ali, naquele lugar estrangeiro, naquele lugar que eles não conheciam, um lugar estranho, um lugar onde eles estavam sendo cativos, foi aonde Deus enviou essa carta. Essa carta que começa com choque, óbvio que é com choque, porque você espera uma carta do Senhor na nossa mente assim, olha meus filhos, em breve eu já vou buscar vocês, em breve eu vou tirar vocês desse lugar que vocês estão, desse desafio, né, que vocês estão passando, desse momento ruim que vocês estão passando, mas não foi isso que o Senhor falou. O Senhor falou, construam casas, plantem hortas, casem-se, orem pela cidade. E aí a gente pensa, como assim, Deus? Aqui, nesse lugar, tão longe, tão difícil, a gente não conhece ninguém, eu tô passando, tô sofrendo tanto nesse lugar, esse lugar não é meu. Deus, ele não te pede para esperar a estação mudar. Ele te pede para florescer aonde ele te plantar. Mesmo que o terreno pareça árido, pareça difícil, pareça seco, mesmo que os muros ali, olha, daquela cidade pareçam altos, difíceis, mesmo que você esteja cativa de tudo o que você imaginava viver. E aí ele fala, orem pela cidade, porque a paz dela será a de vocês. O exílio ali não era o fim, mas ele era o processo. Deus ele estava lapidando o caráter de um povo que antes de voltar para a terra precisava voltar ao coração dele. E aí eu te pergunto, onde você está hoje? Será que você está feliz mesmo nos desafios que você está enfrentando? Será que você vê a mão do Senhor mesmo aonde você está hoje? Porque talvez está sendo doloroso, mas eu quero te dizer que o exílio não é o fim, mas ele é o processo para que você volte ao coração dele. Ele ainda fala, né? Para de viver esperando a vida passar. É basicamente isso que ele traz dentro dessa carta inteira. Para de viver esperando a vida passar. Viva com propósito aqui, olha. Mesmo quando você não entende o que eu tenho para sua vida. Quantas de nós estamos esperando o tempo certo para poder começar? Esperando a vida ser perfeita, o casamento ser restaurado, o negócio está fluindo, o emocional está 100%. Mas Deus está te dizendo hoje, minha filha, floresça, mesmo na dificuldade.
Tenha esperança, mesmo aí, olha, nos desafios que você está passando. E ele ainda fala: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Esse plano não é só para depois, é o agora, é no caminho, é no trajeto. No meio do exílio ali, ele ainda fala que existiam falsos profetas, e aí a gente precisa ter calma, né? Olhar para todas as coisas, olhar e ver se realmente estamos sendo alinhados com o Senhor. Talvez hoje seja exatamente aonde você não queria estar, é aonde você está. É aonde o Senhor permitiu que você esteja. Mas aí eu quero te dizer que hoje o Senhor está te falando: minha filha, eu te plantei aí. Eu não te esqueci. Eu tenho planos para você. Eu tenho um propósito. Eu tenho um futuro. Mas você precisa me buscar de todo coração. De todo coração. Minha linda, você não está cativa. Você está sendo construída, está sendo lapidada. Deus, ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele fala: minha filha, olha, floresça aonde você está. Porque aqui, olha, do lado de cá, eu estou trabalhando por você. Mas me busque de todo o coração, de todo o coração. Aqui, gente, é a maior lição de fé, de esperança, de obediência que nós temos. Olha o que eles passaram. E aí a gente fica: Senhor, por que isso comigo? Por que que isso está acontecendo? Minha linda, para de perguntar o porquê. A gente não precisa esperar o fim do deserto para começar a viver. Pensa comigo. Você estava ali na floresta, né? Na sua casa, na floresta não, na sua casinha, fechadinha numa fazenda, mas ali você está presa, está limitada, você só pode ficar naquele lugar. E existe uma floresta linda te esperando lá na frente. Só que para você chegar na floresta existe o deserto. Para você estar lá na floresta existe o deserto. O deserto é isso, minha linda. Mas eu quero te dizer que não espera o fim do deserto para você viver. Viva o que ele mandou você viver enquanto você ainda estivesse passando pelo deserto, pelo processo. Então, você precisa estar feliz no processo. Você precisa estar alegre. E aí a única coisa que você sabe fazer é chorar. É chorar, é reclamar, é olhar para você e falar que literalmente você é uma péssima pessoa e que você não consegue fazer nada e se culpar e culpar os outros. E na realidade, o Senhor te colocou aí para esse tempo, para esse tempo. Mas ele te fala hoje, ele não esqueceu de você. Mas ele precisa que você passe pelo processo para que você busque ele de todo o coração. Amém? Então vamos orar, né? Pai, a gente sabe que o Senhor tem um destino lindo para cada um de nós. A gente sabe que nós podemos esperar mais em Ti, Senhor. Mas a nossa incredulidade muitas vezes nos impede de alcançar a promessa. Muitas vezes a nossa carne nos impede de alcançar as promessas. Muitas vezes a gente não consegue olhar para o Senhor, olhar para a nossa busca verdadeira que é o Senhor, Pai. Mas a gente sempre está esperando a promessa e a gente não consegue olhar sequer a Ti, Pai, aquilo que o Senhor faz todos os dias por nós. Para que a gente não olhe e faça as coisas por barganha, Pai, mas que a gente consiga deleitar em Ti, Pai. Que o Senhor traga esse acalento, essa segurança para nós, para que a gente possa confiar plenamente, assim como o Senhor trouxe essa carta aos exilados, Pai. Que o Senhor fale conosco no dia de hoje,
nos tranquilize, nos traz paz, nos traz direcionamento daquilo que a gente precisa fazer nesse tempo que nós estamos vivendo. Muitas de nós estamos vivendo tempo de exílio nas finanças, nos nossos relacionamentos conjugais, dentro do nosso lar, dentro dos nossos negócios, talvez com os nossos pais, talvez internamente, comigo mesma, com elas mesmas, Pai. Mas eu peço para que o Senhor hoje fale aos nossos ouvidos, traga essa carta de acalento, de que a gente pode confiar em Ti, Pai. A gente sabe que a gente pode confiar. Mas a gente também pede, Pai, para que o Senhor traga esse direcionamento do que a gente precisa fazer nesse tempo, Pai. Nesse tempo enquanto nós estamos passando pelo deserto, Senhor. Mas que enquanto a gente estiver passando pelo deserto, que a gente viva intensamente, que a gente seja feliz, que a gente seja grata por esse tempo, que a gente tenha certeza de que ele irá passar e que quando ele passar, nós iremos poder desfrutar das promessas, poderemos desfrutar da floresta que tanto nos espera, que é aquela liberdade que o Senhor traz, que é o jardim do Éden, que é estar no secreto com o Senhor, Pai. Então, Senhor, nesse tempo eu já te agradeço por, mesmo no deserto, muitas vezes a gente não entende, Pai, mas eu te agradeço até nesses momentos, porque a gente sabe que ali o Senhor está alinhando ao nosso coração. Ali nós estamos passando pelo processo para ser filhas firmadas no Pai. Então te agradeço, Pai, por muitas vezes a gente passar pelo processo e que a gente passe por ele, para que a gente possa chegar na glória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês e que vocês tenham um dia abençoado e que nesse dia o Senhor fale aos vossos corações, tá bom? Beijo, beijo, até amanhã.